artigos que garantem que os mesmos sejam concluídos e propiciados à população de idade avançada, como, por exemplo, a assistência social. Ela será prestada pela Lei Orgânica de Assistência Social na Política Nacional de Proteção ao Idoso, pelo Sistema Único de Saúde e nas demais normas pertinentes. A partir de 65 anos, aos devidamente necessitados, será assegurado o benefício de um salário mínimo mensal. Todas as entidades de longa permanência devem firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. O acolhimento da pessoa idosa em risco social caracteriza a dependência econômica para todos os efeitos legais. A saúde das cidades e a educação são necessitadas da cidade. Segundos, o grupo então vai sintetizar o que eles pesquisaram sobre o Estatuto do Idoso. há diversos tópicos sobre o Estatuto do Idoso que precisam ser analisados quando discutido em praça pública, por exemplo. O Estatuto do Idoso ele é parcialmente efetivo, porém ele tenta trazer para a população idosa diversos fatores, como assistência social, saúde, educação e cultura, no caso, salário mínimo, remédios para a família. Exatamente, assim como o Micael falou, é bem parcial, mas ao mesmo tempo que uns idosos têm vantagem disso, outros não têm tanto, por causa da discriminação que ocorre muito com os jovens de hoje, com os adultos, esses mesmos jovens que no futuro serão idosos e que podem talvez sofrer as mesmas discriminações que eles sofrem hoje. Então eu acredito que é um sistema bem bonito, bem belo, mas ao mesmo tempo tem falhas que podem ser melhoradas, como investir na educação. A violência psicológica ocorre em atos como agressão verbal, tratamento com menos peso ou qualquer ação que traga sofrimento e emocional. E além da violência psicológica, tem a violência física, que ocorre através das agressões como espancamento, tapa, empurrões, beliscões, etc. Outro tipo de violência contra o idoso é a violência patrimonial, que é qualquer prática ilícita que comprometa o patrimônio do idoso, como a falsificação de assinaturas, alterações no testamento, venda de bens, imóveis ou móveis, etc., entre outros. A negligência abrange todo tipo de violência, que se trata da recusa ou omissão de cuidados. Pois muito bem, gostaria então de perguntar para o grupo qual é a impressão que vocês tiveram com a sua pesquisa sobre o Estatuto do Idoso. Eu acho que o Estatuto do Idoso ele tem bastante informações, tanto superficiais quanto mais aprofundadas sobre tudo que o idoso tem direito, que eu acho que se torna uma coisa muito banal atualmente, porque todo mundo acha que todo mundo tem acesso às informações e acaba que não chega até todo mundo. Muitos idosos, por exemplo, não sabem dos direitos que eles têm, de como eles podem recorrer a isso e acabam sofrendo vários tipos de violência, corrompendo a moral deles e tudo mais. Então eu acho que se trata de um tema bastante importante, mas ainda assim muito relevante na sociedade atual. De combate à discriminação. Discriminar pessoa idosa é crime. A Lei 10.741 de 2003, também conhecida como Estatuto do Idoso, em seu artigo 96, descreve o delito de discriminação contra o idoso, que consiste no ato de, em razão da idade, tratar a pessoa de forma injusta ou desigual, criando empecilhos ou dificuldades de acesso a operações bancárias, meios de transporte ou criar embaraço ao exercício da cidadania. A pena prevista é de 6 meses a 1 ano de reclusão de multa. Se a pessoa que cometeu o crime for responsável pela vítima, a pena será aumentada a 1/3. A norma prevê ainda que também responde pelo crime a pessoa que, por qualquer motivo, julgue, menospreze alguém que ocorre sua idade. Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 6 de outubro de 2003. Artigo 93. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte ou direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Pena reclusão de 6 meses a 1 ano de... Na mesma pena ocorre quem desdenhar, humilhar, desprezar ou discriminar pessoas idosas por qualquer motivo,
a pena será aumentada de 1/3. O grupo tem 30 segundos para fazer uma síntese da pesquisa sobre o Estatuto do Idoso que vocês fizeram hoje. A gente vai falar relacionada ao que foi a nossa pergunta. O Estatuto do Idoso ele proíbe a discriminação aos idosos em diversos aspectos, incluindo serviços públicos e privados e também no âmbito do trabalho e da sociedade no geral. A legislação busca concretizar sobre a importância de combater o preconceito e a discriminação relacionada à idade, promovendo a igualdade e a valorização ao idoso. Caso a discriminação pode acarretar sanções, destacando a relevância de criar uma cultura que respeite e integre plenamente a população idosa. A teoria do Estatuto do Idoso, ela é muito bem elaborada. Se ela fosse bem efetivada, como né, na teoria, seria muito bom. Porém, na prática, a gente sabemos que não é assim. Igual teve um grupo que mencionou sobre a acessibilidade do Estatuto do Idoso, em questão do transporte, como que poderia ser mais prático para aquela pessoa que tenha certa idade e já um problema maior, né? Porque não além da idade, mas tem muitos que têm um problema em questão de saúde, coluna, os ossos vão ficar mais frágeis depender da idade que está. Então, na prática, a gente sabe que muita gente ignora tudo isso que eles têm o direito, o grande direito. Uma acessibilidade maior nos locais. Assim como a criação de calçadas mais largas, planas e sem obstáculos, porque a gente sabe que idosos andam meio arrastando bem e eles podem cair e fraturar, né? E encostar e causar lesão, fraturas, e isso aí também gera custo para o Estado também, por causa do SUS, às vezes, e tudo mais. Então é muito importante a criação dessa mobilidade. Os banheiros públicos são adaptados, incluindo, como nós sabemos, isso só acontece na teoria. Na prática, temos várias rampas irregulares que não seguem as normas, rampas que na teoria seriam para acessibilidade, porém na prática é impossível de você subir com uma cadeira de rodas, por ser muito inclinado, etc. A gente consegue perceber também no cotidiano, os idosos que necessitam do transporte público, como ônibus, trens, metrôs, que muitos deles não têm a rampa. Os ônibus, hoje em dia, eles têm uma rampa que desce, o idoso chega na frente e a rampa levanta o idoso. E são poucos ônibus que têm esse tipo de acesso. Então, eu vou pedir ao grupo de pesquisa que em 30 segundos faça uma síntese da pesquisa que vocês realizaram hoje. Felipe, é com você. Bom, então, hoje na nossa pesquisa a gente fez sobre a acessibilidade dos idosos nos locais públicos, né? A gente pôde perceber o quão importante é a acessibilidade para esses idosos, porque vai ajudar eles a acessar locais que são de maior dificuldade, e isso é um direito fundamental de todas as pessoas, né? A liberdade de ir e vir. E é isso, nossa. Nas profissões físicas, intelectuais e psicológicas. Ter idosos no mercado de trabalho parecia algo inviável em um passado recente, mas a contratação de veteranos é uma realidade das empresas que apostam na diversidade. E cabe ao poder público garantir os direitos dos idosos no mercado de trabalho. Eu vou falar por um segundo, já pode passar. Então, eu vou pedir ao grupo para que faça uma síntese sobre o ambiente de trabalho para os idosos. O Estatuto do Idoso ele é essencial, mesmo que muitos idosos e as pessoas jovens ainda não conheçam aprofundadamente os direitos das pessoas mais velhas, porque o Estatuto do Idoso ele tem o objetivo de tirar os mais velhos da margem da sociedade, das mazelas da sociedade, e garantir direitos e oportunidades para eles exercerem as atividades e
iguais às pessoas mais jovens, respeitando as limitações que eles possam ter com a idade. Inclusive, tem um filme que chama O Senhor Estagiário, que ele retrata, ele radiografa a sociedade do jeito que ela é, que tem, infelizmente, ainda muita discriminação, e traz essa reflexão sobre as pessoas mais velhas no âmbito de trabalho. Determinado pelo juiz para decidir quem vai ficar na proteção do menor de idade ou quem está em situação de vulnerabilidade, como abandono, por exemplo. E aí o juiz decide uma pessoa para ser o tutor da pessoa em estado de vulnerabilidade. A curatela também é basicamente a mesma coisa. O juiz também designa alguém para proteção de adultos. Podem ser eles idosos ou não, que por várias condições eles não possuem mais a capacidade de exercer os seus direitos e cuidar de si mesmo. Então o juiz vai e nomeia alguém para poder cuidar e decidir as coisas para, no caso, os idosos. E é importante ressaltar que tanto a tutela quanto a curatela devem ser aplicadas com o princípio de dignidade da pessoa humana. Isso vai garantir a proteção, respeito e aos direitos e às vontades também de quem necessita dessa assistência. Vocês vão fazer uma síntese da pesquisa de vocês. Então, a nossa pesquisa descobriu que o Estatuto do Idoso ele tem canais de denúncia, como diz que tem, fiscalização e responsabilização. E no nosso dia a dia, nós podemos observar a funcionalidade do Estatuto do Idoso. Como as meninas citaram no outro grupo, a mobilidade do idoso, os direitos do idoso, a proteção e principalmente a proteção à dignidade humana. São essenciais para promover o bem-estar, a inclusão e a qualidade de vida para os idosos. A gente tem como exemplos os benefícios sociais, programas de assistência, centros que promovem a integração e apoio emocional aos idosos e atividades recreativas. E Itaúna a gente tem como exemplo a Associação dos Aposentados, tem várias atividades, tanto físicas quanto artesanais e várias outras. Com certeza promove a saúde e o bem-estar dos idosos.